Quando Cristo sua trombeta lá no céu manda tocar, quando o dia muito glorioso em luz romper, vamos cantar, igreja, e aos remidos triunfantes meu Jesus se apresentar, e chamado então eu vou, sim, lá estarei. Quando for chamado, quando for então chamado, quando for então chamado, quando for então chamado, aprovado hei de estar perante o Rei. Glória a Deus. Neste tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os salvos ressurgidos atingirem o porvir, e chamado então eu fosse, lá estarei com fé em Deus. Quando for então chamado, quando for então chamado, quando for então chamado, aprovado hei de estar perante o Rei. Lhe darei por meu Jesus até o dia terminar, falarei do seu amor por nós aqui. Quando tudo aqui cessar em meu constante labutar, e chamada então eu fosse, lá estarei. Quando for então chamado, quando for então chamado, quando for então chamado, aprovado hei de estar perante o Rei. Glória a Deus. Amém. Que a graça e a paz de Cristo esteja conosco. Amém? Podeis sentar, que todos fiquem na paz do nosso Deus, na paz do nosso Senhor. Queremos agradecer a cada um dos nossos irmãos que aqui estão presentes. Queremos agradecer os nossos irmãos que nos acompanham pela TV Vida Feliz. Bom, tivemos uma queda de energia, e com a queda de energia a internet não voltou até agora, e você diz assim, por que está agradecendo os irmãos que acompanham pela TV Vida Feliz? Porque eles vão assistir mais tarde, porque nós estamos gravando para colocar para eles depois. Então, Deus seja louvado. A mensagem, ela não fica perdida nunca. Aqueles que têm Bíblia, abra sua Bíblia no livro de Mateus. Melhor dizendo, abra em Apocalipse, aí ficou mais fácil, né? No finalzinho da Bíblia, Apocalipse no capítulo 8. Apocalipse no capítulo 8. Hoje nós temos um tema a estudar, como sempre temos um tema, ao soar da sétima trombeta. Esse é o tema que vamos estudar a partir de agora. Bíblias abertas. Vamos abrir o nosso coração e vamos falar com o nosso Deus. Nosso bondoso Deus e nosso eterno Pai, que o seu nome seja exaltado para todo sempre. Queremos agradecer, Senhor, pela sua presença em nosso meio. Agradecemos por cada louvor que aqui já cantamos. Agradecemos, Pai, porque aqui estamos nessa hora para ouvirmos a Tua voz através da Tua palavra. Visite agora cada um dos nossos irmãos, onde quer que estejam, acompanhando a Sua palavra, Senhor. Por favor, nós oramos que o Teu Espírito Santo venha estar conosco. Te pedimos a presença, Senhor, do Teu Espírito em nossa vida. Não somente agora, mas todos os momentos da nossa vida. Continue conosco, perdoe os nossos pecados, e assim oramos em nome de Jesus. Amém. Ao soar da sétima trombeta, esse é o tema que vamos estudar a partir de agora. Queremos agradecer os irmãos da Fazenda Saco, que sempre participam conosco, os nossos irmãos do Rio Verde, nossos irmãos do estado do Goiás,
sempre acompanhando, e os nossos irmãos de São Paulo também, como também a nossa irmã Ozeni, lá na cidade de Barros, no Ceará. Que Deus abençoe a todos vocês. E o nosso irmão José, no Paulista, na ilha do Paulista não, é no Paulista mesmo. Que Deus abençoe. No ano de 1844, um grupo de irmãos, eles estudavam a Bíblia, e mais precisamente o livro do profeta Daniel. E aquele grupo de irmãos, liderado por um irmão chamado Guilherme Miller, eles então marcaram a data para a volta de Jesus à terra. E eles pregavam essa mensagem com todo o fervor, que no dia 22 de outubro de 1844, Jesus voltaria à terra. Só que, para a decepção daqueles irmãos, o dia 22 de outubro de 1844 não chegou, mas Jesus não voltou. É tanto que estamos aqui até agora. Aqueles irmãos, eles esqueceram de um detalhe. Em Mateus 24, 36, Jesus diz que ninguém sabe nem o dia e nem a hora da volta dele, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Isso Jesus falou quando esteve aqui. É claro que hoje Jesus sabe o dia da sua volta, mas não foi revelado para ninguém. Esse dia não foi revelado para ninguém. Mas não podemos esquecer de um detalhe. Nesse mesmo capítulo de Mateus 24, Jesus deixou vários sinais da sua vinda. No entanto, não podemos marcar uma data. Jesus vai voltar tal dia. Jesus vai voltar tal ano. Não sabemos. Mas pelas datas, sabemos que se aproxima, pelos sinais, sabemos que se aproxima essa data da volta de Cristo a essa terra. E Ele vem para buscar um povo preparado, um povo que busca a verdade da sua palavra. Embora não sabemos o dia e a hora, mas a Bíblia traz uma revelação impressionante. Nós sabemos quanto tempo, aliás, aqueles que estudam a profecia sabem quanto tempo vai durar da saída de Jesus do céu até chegar à terra e voltar para o céu novamente. Como isso? Nós vamos a Apocalipse capítulo 8 e o versículo 1. Diz assim: quando abriu o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. Apocalipse 8, 1. Quase por meia hora. Isso quer dizer que não foi exatamente meia hora, mas quase meia hora. Observe aqui, houve silêncio no céu por quase meia hora, quando abriu o que, irmãos? O sétimo selo. Presta atenção. Esse selo, ele ainda não foi aberto. Mas João escreveu como se tivesse sido aberto naquele momento, porque João teve visão do futuro. Então ele estava vendo as coisas e ele escrevia de acordo com o que ele estava vendo. Como, por exemplo, vi um novo céu e uma nova terra. Mas o novo céu e a nova terra ainda não existe. Então João escreveu porque ele viu o futuro. É por isso que diz: quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por quase meia hora. Por quase meia hora, porque não é exata meia hora. Mas vamos aqui, essa meia hora, como nós estamos no livro do Apocalipse, essa meia hora, ela é profética. Então, uma meia hora profética não é meia hora. Vamos então entender. Um ano tem, no calendário judaico, o ano tem 360 dias. Aí você diz: mas o nosso calendário são 365. Bom, um papa chamado Gregório, e teve dois Gregórios, Gregório I e Gregório II, ele fez a mudança dos tempos e mudança do calendário. Então ele fez algumas alterações, dando
alguns meses com 31 dias, outros meses com 29 e 28, nesse caso 29 e 28 é o mês de fevereiro. E aí o ano ficou com 365 dias para nós aqui, mas para os judeus, até hoje, o ano lá tem 360 dias. E como a Bíblia foi escrita pelos judeus, um ano, 360 dias, de acordo com a Bíblia. Agora, para entendermos isso aqui, nós vamos fazer vamos dividir, 360, quantas horas tem um dia? Um dia tem 24 horas, juntando noite e dia, 24 horas. Então, quando você pega aí na sua calculadora e faz essa divisão, 360 por 24 vai dar 15. Ou seja, uma hora, são 15 dias na profecia. Isso quer dizer que meia hora são 7 dias e meio. Mas ali não está dizendo assim, meia hora com exatidão, quase meia hora. Isso quer dizer, irmãos, que para o bom entendedor, boa palavra basta, e que o número 7 em toda a Bíblia é o número de Deus. Vamos chegar aqui a uma conclusão. Essa meia hora ou quase meia hora quer dizer 7 dias. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por 7 dias. Agora, por que esse silêncio no céu? Gostaria de convidá-los a estudar, a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 25 e o versículo 31. Diz assim: quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória, e todos o que, irmãos? Não estão lendo comigo? E todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Observe aí que o texto diz que quando Jesus vier, quem vai vir com ele? Todos os anjos. Isso quer dizer, hoje o céu é povoado por quem? Por Deus e os anjos. E quando Deus vier para essa terra, que Jesus é Deus, quando ele vier para essa terra, ele vem com todos os anjos. Isso significa que quando for aberto o 7º selo, vai haver silêncio no céu. Porque então Jesus volta com todos os seus anjos, não fica ninguém no céu. E aí a gente encontra o que a Bíblia está dizendo, que essa trajetória vai durar 7 dias. Entre vinda de Jesus e retorno para o céu. Mas ninguém vai saber quando abrir o 7º selo. Mas quando o 7º selo abrir, Jesus sai do céu com todos os anjos. E aí vai chegar aqui à terra. E agora veja só. E quando ele chegar à terra, nós vamos tirar algumas dúvidas. Será que todas as pessoas vão ver Jesus voltando ou somente os salvos? Vamos ver o que diz Mateus 24, versículos 40 e 41. Diz assim: então, estando 2 homens no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 mulheres a trabalhar no moinho, será levada uma e deixada a outra. Aqui muitos irmãos, ao ler esse texto bíblico, eles então entendem que Jesus vai vir de uma forma secreta, porque eles dizem que vai haver um arrebatamento e vai ser secreto, porque 2 vão estar no campo, um vai ser arrebatado e outro vai ficar. Mas o texto, na realidade, não está dizendo isso. Está dizendo que um vai ser arrebatado e outro vai ficar, sim, mas não está dizendo que vai ser de forma invisível. Até pela lógica, quando Jesus veio à terra, as pessoas que viveram na época de Jesus, lá em Israel, viram ou não viram Jesus? Jesus foi visto, e aí Jesus foi maltratado, foi cuspido, foi chicoteado, enfim, as pessoas viram.
E agora Jesus vem em glória. Observe, diz que Jesus vem em glória e com todos os anjos. Ele vem em glória. E por que Jesus viria escondido? Teria algum motivo para Jesus vir escondido? E outra coisa a mais, muitos irmãos dizem que Jesus vem antes da grande tribulação. Jesus, ele vem. Apocalipse 1,7 diz que todo olho o verá. Então ele não vem escondido. E agora nós vamos ler um texto que aprova ou comprova não que Jesus vem antes da tribulação, mas depois. Nós temos que provar tudo dentro de quê? Da palavra de Deus. Porque a ideia é, quem ficar para a grande tribulação vai ter uma segunda chance. E eu quero dizer para você que não haverá segunda chance. A chance é hoje, é agora. Então, quando Jesus voltar, ele volta e quem estiver salvo está salvo, quem estiver perdido está perdido. E ele não vai levar ninguém um pouco antes e deixar outros para a grande tribulação. Bom, mas nós temos que provar com a palavra de Deus. Mas explicando aqui, um será tomado e outro será deixado. Por que então? Porque um vai estar preparado e outro não. Um está salvo e outro não. A palavra arrebatamento está correta. As pessoas vão ser arrebatadas ao encontro do Senhor, só que não de forma invisível, de forma visível. Quer ver o texto bíblico? Dentro do mesmo contexto de Mateus 24, e aí a gente vai ler a partir do versículo 29 até o 31, nós vamos ver essa revelação, que não vai ser depois da tribulação, aliás, antes da tribulação, a volta de Cristo, vai ser depois. O próprio Jesus falou isso, observe. Mateus 24, 29 a 31. Logo depois de quê, irmão? Logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol, e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se o quê? Se lamentarão e o quê? E verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens dos céus, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais lhe ajuntarão os escolhidos dele, dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Glória a Deus. Então a Bíblia não deixa dúvida, irmãos. E nessa tradução ela deixa bem claro, logo em seguida a grande tribulação. Bom, mas alguns dizem sim, mas esse acontecimento já aconteceu, porque houve uma tribulação no passado, a derrubada de Jerusalém no ano 70, a derrubada do templo, enfim, e depois veio umas tribulações e tal, e tal, e tal. Essa tribulação, de acordo com as próprias palavras de Jesus, ela será a maior tribulação de todas, então ela não aconteceu. E esse escurecimento do sol e a queda das estrelas que teve um tempo atrás, foi em um lugar isolado lá dos Estados Unidos, no norte dos Estados Unidos, não foi no mundo inteiro. Esse acontecimento aqui, assim como a volta de Cristo, será global, não será em um local só. Então isso não aconteceu, porque diz que a lua não vai dar mais a claridade. A lua voltou a dar a claridade, o sol voltou a brilhar e as estrelas continuam no céu. Então não é isso que aconteceu lá no passado. É o que vai acontecer agora, daqui uns dias. E quando eu digo daqui uns dias, esses dias pode ser proféticos, pode durar alguns anos, com a volta de Cristo. Mas logo depois da tribulação, e que tribulação é essa? Quando você vai ler Daniel capítulo 12, você vai ver qual é essa tribulação. E quando você lê Apocalipse 13, você vai ver qual é essa tribulação. É a maior tribulação que essa terra já teve, porque vai ser no mundo inteiro essa tribulação. Os que vão receber a marca da besta e os que não vão receber a marca da besta, e vai ser uma luta total, e essa vai ser a maior de todas as tribulações. Um irmão me disse um dia
Mas meu irmão, a gente já passa por tanta luta, e Deus ainda vai permitir que a gente passe por essa tribulação? Diz que a tribulação virá, mas o Cordeiro vencerá. E aqueles que estiverem com o Cordeiro também vencerão. Amém? Irmãos, é muito simples. Durante essa tribulação final vai cair também as 7 pragas do Apocalipse 16. Quando caiu as 10 pragas lá no Egito, o povo do Egito, o povo de Israel ainda estava onde? No Egito. As pragas caíram sobre os egípcios, mas não caíram sobre os israelitas, os hebreus. Por quê? Eles tinham o selo do Deus vivo. Então quem tiver o selo do Deus vivo não vai participar das últimas 7 pragas, mas também vai sofrer a perseguição. Não vai poder comprar, não vai poder vender, enfim, você não vai poder comercializar. Então isso é evidente que vai acontecer com quem? Com o povo de Deus. Porque não é as pessoas, ou não são as pessoas que não aceitam Jesus como Salvador que vão ser proibidas dessas coisas. Algumas vão ceder, igual cederam agora na época da pandemia. Uns disseram, eu não tomo, outros, eu não vou tomar. Ou você toma isso, ou você não vai viajar. E aí, o povo foi cedendo. Então, isso aí eu só estou exemplificando aqui, ou simplificando, para a gente entender. Muitos vão dizer, eu não quero isso aqui. Mas pelas circunstâncias de não poder comprar e não poder vender, e ficar na mão dos poderes dos homens da terra, as pessoas vão ceder. E quem não vai ceder? Somente os que receberem o selo do Deus vivo. Esses não vão ceder a marca da besta. Mas os demais, pode ser bonzinho, pode ser justo, pode ser o que for, vão ceder e receber a marca da besta. Então essa vai ser a maior de todas as tribulações. Mas depois da tribulação, Jesus diz, logo em seguida, essa grande tribulação, aí o sol vai escurecer, a lua não vai dar mais a sua claridade, os poderes do céu serão abalados, e o Senhor descerá com todos os anjos, e todas as tribos da terra se lamentarão. E eu pergunto, por que as pessoas vão se lamentar? Porque elas tiveram a oportunidade de entregarem a vida a Jesus e não entregaram. Porque muitas andaram nos bancos das igrejas e não se prepararam. E vão se lamentar porque amaram mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Nesse dia vão se lamentar, mas vão ver. Vão ver. Não vão conseguir ver o rosto de Cristo, porque nenhum ser humano em pecado consegue ver o rosto de Cristo. Mas eles vão perceber o evento e os anjos vindo, e muito barulho no meio do céu, porque com grande clangor de trombetas. Eles vão perceber que é Jesus voltando e vão correr para as cavernas, correr para os montes, pedir aos montes que caiam sobre eles, não suportam mais viver, querem morrer. E a Bíblia diz que por um instante a morte vai fugir. As pessoas vão ter que ver, vão sofrer, para depois morrer e aguardar a condenação eterna. Espero que nenhum de nós estejamos no meio desse grupo dos perdidos, que é, de acordo com a Bíblia, a quantidade é como a areia do mar, os grãos de areia que tem no mar, não dá para se contar. E entre os perdidos, muitos e muitos cristãos, que não se prepararam, que viveram para si mesmo, mas não viveram para Deus. Então, irmãos, é uma mensagem de alerta. Agora, veja só o Salmo 50 e o versículo 3. Diz assim: o nosso Deus vem e não guarda o que, irmãos? E não guarda silêncio. Diante dele há um fogo devorador e grande tormenta ao seu redor. O nosso Deus vem, no versículo 1 diz, vem o Todo-Poderoso, Ele vem, nosso Deus vem e não guarda silêncio,
Isso quer dizer, não será secreto, virá com muito barulho, não será escondido. Mas o inimigo, ele quer enganar as pessoas. Ele quer colocar na mente das pessoas o seguinte: olha, não precisa se preparar agora não, fica para o tempo da grande tribulação que você se prepara também, e aí você vai. Não espere para depois, se prepare agora. Mesmo que não sabemos se a morte vem nos visitar antes desse tempo. Se a morte vier nos visitar hoje, estamos preparados? Estamos salvos com Cristo? Ou estamos perdidos? Isso é individual, cada um sabe de si, e Deus, Ele sabe de todos. Então não deixe para depois o que você pode fazer agora. Se tem algo a fazer, se prepare. E aí, irmãos, os salvos não voltam, e os salvos não sobem para o céu, porque na teoria do arrebatamento secreto, os irmãos vão subindo, desaparece, vai um motorista dirigindo um ônibus, ele desaparece, os alunos ficam doidos, e o avião começa a despencar porque o piloto sumiu, desapareceu. De acordo com a palavra de Deus, não é assim. Antes dos vivos subirem para serem transformados, como está em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 52, acontecerá algo impressionante, eu quero ler com você. 1 Tessalonicenses capítulo 4, os versículos 16 e 17, diz assim: porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo farão o quê? Ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Que maravilha, a palavra revela tudo. A Bíblia aqui, a palavra de Deus, o Espírito Santo, por intermédio do apóstolo Paulo, ele diz que quando o Senhor aparecer nos céus, que for tocada a trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, irmãos, ninguém vai ser arrebatado antes da ressurreição, irmãos. É assim que a Bíblia ensina, e é assim que tem que ser. Ninguém vai ser arrebatado, subir antes da ressurreição dos salvos. De acordo com o autor de Hebreus capítulo 11, versículos 39 e 40, lá deixa claro que nenhum dos que morreram receberam a recompensa, aqueles heróis da fé, porque eles sem nós quem? Os vivos, não são aperfeiçoados. E ninguém subiu ao céu, lá em João 3 Jesus falou, senão aquele que de lá desceu. E aí fica algumas perguntas, né? E para onde foi Enoque e Elias? O universo é muito grande e Deus tem muitos planetas. Provavelmente Deus colocou eles em um lugar por aí. Estão felizes lá. Mas só vão para o céu, de acordo com o próprio Jesus, quando todos os salvos forem glorificados na volta do Senhor. Aí todos vão juntos para o céu. E aí, de acordo com a palavra de Deus, essa viagem do céu para cá e daqui para o céu, elas são 7 dias. 7 dias porque o céu ficará em silêncio 7 dias. Então 7 dias de vinda, entre ida e vinda, aliás, entre vinda e ida de volta de Jesus e os anjos. E agora ele não volta mais só, ele vai levar você também, amém? E eu também, que eu não vou ficar aqui. Então, irmãos, depois da ressurreição dos salvos, os mortos em Cristo, quando diz os mortos em Cristo, é porque outros mortos não foram em Cristo, não aceitaram o evangelho da graça, não aceitaram a salvação em Jesus Cristo. Esses vão ressuscitar, de acordo com Apocalipse 20, versículos 5 e 6, 1000 anos depois, que será a ressurreição da condenação,
quando acontecerá a vinda da nova terra já, e aí será a terceira volta de Cristo à terra. Aí os perdidos vão ressuscitar para serem exterminados. Mas ao toque da trombeta de Deus, o Senhor aparecerá nos céus. Observe, primeiro abre-se o sétimo selo, o Senhor sai do céu. E quando ele aparecer nas nuvens do céu, ele só aparece quando toca a sétima trombeta. Irmão, o sétimo é o número de Deus. 7 igrejas, 7 trombetas, 7 trovões, 7 pragas, sétima trombeta, e o Senhor descerá do céu. Ah, mas aqui não está dizendo a sétima trombeta, mas Apocalipse 11:15 coloca na tela, porque ali diz a sétima trombeta. Observe: e tocou o sétimo anjo a sua o quê? A sua trombeta. Se ele é o sétimo anjo, é a sétima trombeta. E houve no céu grandes vozes que diziam: o reino do mundo passou a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aqui está a grande diferença. Ao soar da última trombeta, que é a sétima, os mortos ressuscitarão. Os vivos, os que ficarem, serão transformados com um corpo glorioso, o corpo da glória de Cristo, semelhante ao corpo de Cristo ressuscitado. Quem garante isso? A palavra de Deus. Filipenses capítulo 3, versículo 21 diz que o nosso corpo de humilhação, esse corpo humilhado pelo pecado, ele será transformado para o corpo da glória de Cristo. E como diz 1 Coríntios 15, 52, será num abrir e fechar de olhos, o nosso corpo corruptível se revestirá da incorruptibilidade. O que é mortal se revestirá da imortalidade. Então agora, irmãos, cumprirá a palavra: tragada foi a morte pela vitória. E aqueles que acreditam nessa mensagem não morrerá nunca mais. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele pelos séculos dos séculos. Meu irmão, o que não vale a pena hoje é você deixar de servir a Deus para servir ao mundo, porque este mundo está com os dias contados. Esse mundo caminha para o final. As pessoas hoje estão em São Paulo quase desmaiando de calor. No Rio de Janeiro do mesmo jeito. Aqui também está fazendo calor, mas para eles lá 34 graus é muita coisa. Cada vez que passa, o mundo está aquecendo mais. E esse sinal está dizendo: nós estamos caminhando para o fim. O sinal que entramos no finzinho do tempo foi essa pandemia que teve, que foi em todo o planeta. Vamos esperar mais o quê? Vamos esperar mais o quê? Para deixar aquilo que está nos impedindo de servir a Cristo? Vamos esperar o quê, irmão? Na volta de Cristo, um pouquinho antes, diz assim, lá na parábola da grande bodas, né, do Cordeiro, foi enviado os mensageiros do Senhor. Chegou no lugar, chamou alguém e disse assim: eu não vou hoje porque eu vou me casar. Vai ter a festa do casamento, não dá para mim ir. Outro disse: não, eu vou cuidar da minha lavoura. Eu tenho meus afazeres pessoais e vou cuidar. Enfim, cada um deu uma desculpa. Não tinha tempo para a festa de Deus. A festa do mundo, todo mundo tem tempo, mas a de Deus quase ninguém tem tempo. Então, na parábola, o Senhor diz assim: vai
já que esses convidados não querem, busque quem você encontrar na rua e traz para a minha festa. E muitos vão chorar amargamente por não aceitar o convite de Jesus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vou aliviar você. Vinde a mim, seja fiel, porque se você for fiel no pouco, eu vou te colocar no muito. Então seja fiel. Infiéis não herdarão o reino de Deus. Por isso que Jesus vem e enviará os seus anjos ao redor da terra, e nesse dia vai ser separado o joio do trigo. Irmãos, permita a Deus que eu não seja um joio e nem você, mas que permita o Senhor que eu e você sejamos o trigo apurado que o Senhor vem buscar. Amém? E aqueles que querem, eu acho que não deveria nem fazer essa pergunta, mas vou fazer. Aqueles que querem estar entre os salvos, vai ficar de pé agora, aqui, mas vai prometer para Deus, aí no seu coração, e você sabe aquilo que está ainda impedindo você de servir o Senhor melhor, e você agora para o Senhor vai dizer: Senhor, eu vou deixar isso aqui, e vou me colocar de pé agora na tua presença. Eu sei que sozinho eu não consigo, mas o Senhor vai me ajudar. E se você crê nisso, fique de pé. E o Senhor voltará, irmãos, de forma visível e pessoal. As pessoas vão se lamentar, mas vão ver. Não deixe ninguém colocar dúvida na sua cabeça que Jesus vem de forma escondida. Ele vem buscar escondido. Então tem um evangelho falso sendo pregado a todo instante por aí, que a pessoa morre, já está na glória, já está no céu, e Jesus vem ressuscitar quem se já está lá? Não está vendo que isso não tem lógica? Não tem lógica. Então, irmãos, Jesus vem buscar pessoas preparadas, que acreditaram em sua palavra, em sua mensagem. E mais uma vez eu digo, espero que eu e você estejamos entre os salvos. A parte dele ele fez, está fazendo e fará, mas a sua é só aceitar. Eu sou salvo pela graça, mas não aceita nunca, porque não existe graça sem mudar de vida, e não existe mudar de vida sem ser nos princípios da palavra de Deus. Não pode ser do meu jeito, é do jeito dele. Então aceite a graça de Cristo, se você ainda não aceitou, e comece a se preparar para o encontro do Senhor. Talvez eu esteja falando para alguém que esteja pensando em seu coração: para mim não tem mais jeito, eu já fui longe demais, mesmo conhecendo a verdade, eu acabei fazendo isso e aquilo, e eu fui longe demais. O Senhor diz para você nessa hora: sempre há oportunidade para aqueles que se arrependem. E a palavra de Deus diz: se você confessar e deixar os seus pecados, você vai alcançar a misericórdia do Senhor. E você não precisa confessar a mim, nem um outro homem nessa terra. Entre no seu quarto e confesse ao Senhor, e Ele vai perdoar você. E se prepare, porque o Senhor está voltando. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem sido bom conosco. Mas não nos deixe abusar da sua vontade, Senhor. Não nos deixe abusar da sua infinita misericórdia, porque o tempo está determinado. E nós queremos ouvir a Tua voz. Quando a 7ª trombeta tocar, queremos conhecer o nosso anjo. E queremos subir com esse anjo
ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, tire de nós aquilo que não é do teu agrado. Coloque dentro de nós um coração puro, um espírito manso e tranquilo, inabalável. Perdoa, Senhor, naquilo que temos falhado. Ajude-nos a corrigir os nossos erros. E não queremos hoje fazer promessa e não cumprir. Por isso, nos ajude a cumprir as nossas promessas. Por favor, repreenda todo o mal na nossa vida e no nosso lar. Passe nessa hora por cada pessoa que assiste essa mensagem. Visite cada pessoa e abençoe os que aqui estão presentes. Nos dê, Senhor Deus, a tua proteção e a certeza, Senhor, que virá nos buscar em breve, porque não estamos mais suportando tanta maldade também nesse mundo, Senhor. Queremos viver num lugar melhor, num lugar da paz verdadeira, não uma falsa paz que esse mundo dá. Cuide de nós, preencha o vazio de cada coração que está sentindo o vazio nessa hora, com a presença do teu Espírito. E assim oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Que Deus abençoe a todos.